desapareceu no esgoto do nada, no nihilo da sua devocional torpe. A mesma coisa com as orações. Quando eu faço orações para que elas se transformem em perorações, para que elas se transformem no meu discurso, na minha oratória devocional, supostamente para a glória de Deus, perdi tudo. Jesus disse, entra no teu quarto. Eu posso orar em público, eu oro em público. Hoje aqui mesmo já orei em público, orarei em público. Mas isso é outra coisa. Tem a ver com outro processo. A minha oração verdadeira, mais íntima, não é essa que eu faço aqui, concluindo uma mensagem, ou introduzindo uma palavra, ou pedindo a Deus que aquilo que eu acabei de dizer encontre um lugar de assento de compreensão no coração de ninguém. Essa não é a minha oração. Essa é a minha intercessão por você, pela palavra falada em seu favor. Porque em meu favor é como é a porta fechada. É no meu banheiro, é no meu banho, é no meu escritório, é sozinho aqui no meu jardim, é na minha caminhada, é no meu silêncio, é no meu fechar de olhos calmo, é na minha solitude, é na minha solidão, é na minha discrição que eu pratico isso. Ninguém precisa saber. Se você perguntar à minha mulher se eu oro, ela sabe que eu oro. Toda hora ela chega para mim e diz, meu amor, por favor, quando você for orar, não esquece de orar por isso. Eu queria que você orasse por isso. Ou faz uma oração assim, 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 para interceder por alguém desse modo. Frequentemente eu nem espero. Frequentemente eu oro naquela hora que ela me pediu, eu pego na mão dela e oro. Hoje em dia, quando as pessoas chegam para mim e dizem, ah, reverendo, ou pastor, ou Caio, ou Caião, como queiram, ora por mim, e me dizem um tema, eu nem espero. Porque eu tenho muita chance de sair dali, ser abordado por tantas outras coisas e vir a esquecer. Eu oro na hora. Todo mundo que me pede oração aqui, por exemplo, no WhatsApp, ah, meu querido pastor, ora por mim, por isso, isso e aquilo. Eu ouvi, eu oro na mesma hora. Eu não digo eu vou orar, uma hora dessa, pode ter certeza, quando eu for orar, eu me lembrarei de você. Não, é na hora. Agora, existem coisas que te impactam tanto que não saem mais de você. E você, onde quer que ore, quando quer que ore, e depois de um tempo você aprende a orar o tempo todo, como eu tenho falado aqui, na oração simpática e da oração parasimpática. A simpática ela é tematicamente pensada por mim. Ela é fruto de uma decisão. Vou orar essa oração por estas pessoas. A parasimpática não, ela acontece como uma respiração. E essa, regularmente, nem é temática. Ela é muito mais aquela oração do ser, aquela entrega de eu estou aqui, me usa, me dá sabedoria, me prepara, me fortalece, me dá inteligência, me dá ciência, me dá compreensão, me dá amor, ajuda-me a passar por cima, ajuda-me a perdoar, ajuda-me a não guardar,
Ajuda-me a não reter. Ou eu vou, à medida em que eu inspiro e expiro, orando sem cessar, fazendo também o meu pensamento viajar por dentro do meu processo cognitivo como uma oração que vai se transformando em algo natural, como respirar e inspirar. É a isso que Paulo chama de orar sem cessar. Isso é um treino. Ninguém nasce pronto já para isso. Isso é uma escolha, é uma decisão, é uma prática contínua, e tanto mais quanto a gente vigilantemente, sem neurose, sem angústia, faça isso, mais natural isso vai se tornando, como respirar. Há horas em que eu respiro conscientemente, quando eu estou fazendo exercício de respiração. E todo dia eu faço. E encho os meus pulmões e oxigeno o meu cérebro. Lúcida, consciente, numa decisão mecânica de fazer isso. E de expirar. Faz parte do bem pessoal de oxigenação cerebral, celular, pulmonar, orgânica que eu pratico como escolha. Mas em 99% das vezes eu estou respirando de maneira parasimpática, sem perceber. É um processo paralelo que não depende de ordem e que serve de analogia para a oração deliberada, que é essa oração simpática, e da oração incessante, que é a parasimpática, onde o meu ser se condicionou a transformar meu pensamento num ato de oração. Até a minha tristeza num ato de oração. Ou a minha alegria é sempre oração. Ou a minha observação de qualquer coisa positiva é uma oração. Ou a minha observação de algo negativo é uma oração. Mesmo quando eu não esteja com aquela atitude objetiva de interceder, mas eu estou orando, dizendo: facilita, Senhor, facilita, Senhor. Abre o entendimento, que as pessoas compreendam, facilita, esclarece. E para fazer isso eu não preciso nem pensar, já está dentro de mim, passou a fazer parte do meu ser. Então Jesus está aqui dizendo: tomem cuidado para que aquilo que deveria ser oxigênio da alma de vocês, da mente de vocês, que deveria ser um exercício mental, cerebral, sublime, elevado, altaneiro, auspiciosamente curador para a mente, para a alma, e educador para o espírito de vocês, seja através da oração tópico-simpática, seja através da oração parasimpática de quem vai desenvolvendo a mente de Cristo em si. Mas tudo que ele diz é: não caiam na performaticidade. Na performaticidade das ofertas financeiras, porque elas se tornam de uma banalidade nojenta. Elas se tornam um ingresso que você paga por uma aparição pública. E aí Jesus diz: você vai receber os aplausos dos homens, mas o silêncio do Pai que está nos céus e dos anjos. Silêncio total. Porque você escolheu ser aplaudido pela visibilização humana e caiu na armadilha dos mascarados, dos fariseus, do baile de máscara.
A mesma coisa ele diz da oferta, do dinheiro, e a mesma coisa ele diz da oração, e agora ele diz do jejum, que é praticamente uma coisa que acabou entre nós. Acabou. Eu me converti num tempo de muito jejum. O jejum fazia parte de uma consciência espiritual afinada com o diapasão do Evangelho. Era jejuar. A minha mãe jejuou anos pela conversão do meu pai, junto com a minha avó, com a mãe velhinha. Jejuavam as duas. Curvavam os joelhos em casa e oravam, pedindo a Deus que salvasse a nossa família, que estava na iminência de cair num precipício sem volta. Eventualmente, eu não teria nem chegado onde eu cheguei. Se aquilo tivesse acontecido, eu teria morrido antes, do jeito que eu era. Eu teria me acabado na adolescência. Meu pai não teria sido o homem santo, lindo que se tornou. Minha mãe não teria envelhecido como uma mulher piedosa, como aconteceu com ela. Nossa família não existiria. Não fossem aquelas tardes longas e silenciosas de oração, de jejum, dela e da minha avó em favor de todos nós, sem que nenhum de nós soubesse, sem que ninguém soubesse. Aí meu pai encontra Jesus no ano de 67. E uma das primeiras coisas que acontecem com ele, uma das primeiras, não uma das últimas, uma das primeiras, lendo o Evangelho, porque ele se converteu lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, não foi lendo teologia, nem catequese, nem ouvindo o instrutor, não, foi lendo os evangelhos. Pura e simplesmente de carreirinha ele encontrou Jesus. De maneira esmagadora, chocante. E lendo os evangelhos não dá para você fugir do tópico do jejum, está aqui. Jesus jejuava, orava. E o jejum de 40 dias e 40 noites, ele foi para o deserto. E o grande chamado do diabo durante aquele jejum é: vai para o meio do povo. Deixa as pessoas verem o que tu és capaz de fazer. Usa a tua miraculosidade publicamente, transforma a pedra em pães. Sacia a fome de milhões. Tu vais cortar caminho, como você já viu aqui comigo no capítulo 4. Ou pula do pináculo do templo abaixo, porque toda a proposta de Satanás era uma espiritualidade de performance, de aparência, de visibilização. Pula, todo mundo vai ver, vai dizer: uau! Você vai bombar da noite para o dia, você vai lacrar, meu filho. Pula! Sobe no alto monte e diz: curva-te diante de mim e eu vou fazer você se tornar conhecido, bombado, da noite para o dia, na terra toda, entre todos os reinos deste mundo. É só uma pequena concessão que você tem que fazer. Meu pai, no entanto, vinha lendo o Evangelho e entendendo com discernimento súbito, imediato, com uma clarividência espiritual e um discernimento aturdidores, maravilhosos. E uma das primeiras coisas que se inaugurou na vida dele foi o jejum. Eu me lembro dele perguntando à minha mãe: como é que você faz para jejuar? E a minha mãe deu as primeiras instruções para ele. Depois eu o vi um dia conversando com o reverendo Antônio Elias, que era um homem que jejuava com muita regularidade. Eu me lembro de um tempo que ele jejuava toda sexta-feira. Passava 24 horas em oração.
se afastava de tudo, de todos, ia para o templo, fechava tudo, ficava quieto, de joelhos, orando e intercedendo por todos. E ele explicou ao meu pai como ele fazia, mas disse ao meu pai, olha, cada um tem que ter seu próprio bom senso. Nem todo mundo consegue jejuar por períodos longos. Tem gente que por condições orgânicas passa mal. E o jejum não deve ser uma forçação de barra. A gente deve fazer de modo a não se tratar mal enquanto faz. Agora, o senhor vai fazendo os ajustes da sua própria condição orgânico-mental para a prática do seu próprio jejum. E como meu pai era um homem acostumado a passar dias sem comer, desde o tempo de jovenzinho, com 16, 17, 18 anos, no Alto Rio Purus, cuidando das coisas da família, do seringal e do castanhal, que ele era o responsável, com todos os irmãos mais velhos estudando no Rio e em Salvador, era ele o único homem com capacidade de fazer aquela gestão toda. E talvez o único com capacidade mesmo de fazer a gestão. E ele ficava 2, 3 dias dentro de uma canoa remando sozinho, rio acima, rio abaixo. Bebia água contaminada do rio. Quando dava muita fome, ele botava um pouquinho de farinha do Arini numa cuia indígena, com um pouco de água, e fazia um chibezinho e comia. Já era um indivíduo treinado. E aí, agora, já na meia-idade, convertido, o jejum para ele, de repente, se tornou o maior banquete da vida dele. E ele começou isso sozinho. Não convidou ninguém para orar com ele, para jejuar com ele, sozinho. E ele dizia, olha, eu vou ficar essas próximas horas, ou esse dia, essas 24 horas, no meu escritório. Aí, na sexta-feira, quando todos os funcionários dele iam embora, ele se fechava lá até o sábado, jejuando, orando na presença de Deus. Voltava cheio de encantos, de alegria, com a mente dilatada. E aprendeu sozinho o que cada um pode aprender sozinho. E ele aprendeu e dilatou, conforme o organismo dele crescia e se adaptava, junto com aquela disciplina mental, psíquica, espiritual e orgânica. O jejum é uma disciplina multidimensional na existência da gente. E ele voltava para casa numa alegria. Depois de um tempo, ele passou a fazer isso em casa. E a gente já sabia, ele não avisava nada, nem ninguém, mas a gente sabia que quando aquela porta estava fechada, ele estava jejuando. E ninguém ficava batendo para saber se ele estava bem. Todo mundo sabia que ele era um homem lúcido, que ele estava bem. Se ele precisasse de alguma coisa, ele pediria. E os anos passaram, até que 6 anos depois eu me converti. E já me converti com meu pai treinado na prática do jejum e da oração, com toda a discrição. Toda a discrição. Toda a quietude. Toda a tentativa de ocultar o jejum dele da percepção pública, como Jesus mandou. E aí, quando eu perguntei como é que eu faço, pai, para vencer esses monstros, essas feras que habitam a minha carne, essas tendências de morte que me dominam, ele falou, vou te ensinar. A gente mata a carne de fome e a gente alimenta o espírito. Aí, para mim, aquilo parecia ainda tão distante de compreensão. Falei, como é isso, pai? E aí ele me disse,
você vai jejuar e orar comigo. E quando você não estiver comendo comida, você vai ver que esse ato de não comer a comida também é um ato que vai gerando uma mortificação dos desejos, dos apetites do mamífero. O mamífero essencialmente quer comer, quer dilacerar, quer mastigar. Isso começa com o pão, mas se estende até às mulheres, que você diz que gosta de comer todo dia. Uma coisa vai alimentando a outra. Se você pratica, assim como a glutonaria faz você perder a dimensão da autocontenção em todas as demais áreas, você faz uma concessão de permissividade que vai do comer e do beber em excesso até as práticas sexuais mais exageradas ou as práticas de qualquer outra natureza em estado de exagero exacerbado. Então, nós vamos fazer a carne passar fome. E eu falei, e o espírito? Ele disse, o espírito se alimenta de jejum e da palavra. E eu falei, como é isso? Você vai ler comigo. Nós vamos ler os salmos em voz alta, nós vamos ler os evangelhos. Eu leio para você, você lê para mim, a gente vai lendo aqui. Nós vamos orar, até que vai chegar um tempo em que você vai se desenvolver tanto que você vai querer fazer isso tudo sozinho, com a porta do seu quarto fechada. Eu só estou fazendo o start. Mas eu te conheço. Sei que você vai ter uma desenvoltura numa rapidez enorme, assim como eu tive e você terá também. E foi o que aconteceu. À medida em que eu não alimentava a carne, as demais dimensões da carnalidade iam diminuindo. E o apetite por elas ia se desfazendo. E à medida em que eu alimentava o meu espírito, e eu decidi que eu iria guardar, decorar o Evangelho na minha mente, não só no meu cérebro, na minha compreensão, no meu entendimento, na minha assimilação emocional, psíquica, afetiva do Evangelho. E iria desenvolver o meu entendimento, a minha compreensão. E aí fui descobrindo que o jejum tinha esse poder extraordinário de ampliar a compreensão. Porque o dispêndio de energia que a gente faz comendo, a gente come infinitamente mais do que precisa. Isso é uma lição que a gente tem que aprender dos indianos, especialmente dos monges. A gente come uma infinidade de coisas desnecessárias, o corpo não precisa de tanta comida. E aí você vai vendo que quanto menos você vai enchendo-se de alimento e comida e da desnecessidade alimentar, e gastando uma energia enorme, e botando o cérebro para trabalhar e todo o teu organismo para funcionar dioturnamente, ele não tem descanso de tanta comida que a gente derrama e põe para dentro. Começa a criar um intervalamento, uma interrupção, uma educação, um espaçamento, uma disciplina. Você vai vendo como você é capaz de ir mais adiante. E eu comecei a jejuar 12 horas, 24 horas. Depois de uns dias ou meses jejuando 24 horas e comia no dia seguinte, depois no outro não. Aí eu fui partindo para 48 horas, para 72 horas. Chegou ao ponto que eu estava jejuando 5 dias, 6 dias. Nesse tempo eu já não ficava em casa. Eu já ia para a floresta,
botava lá o meu acampamento, ou ia para alguma tapera feita de palha na floresta, levava o meu foguinho, fazia uma fogueirinha com a minha Bíblia, e eu não podia ir, minha mãe não deixava eu ir sem levar pelo menos uma garrafinha de água, porque ela dizia do terceiro dia em diante, por favor, nem que seja um golinho ou dois por dia, faça isso por mim, mesmo que você não esteja sentindo nenhuma necessidade. Mas eu me lembrava do amor materno dela e eu botava 2 golinhos, 3 golinhos e pronto. Dava uma suave hidratada antes de dormir à noite de novo, bem devagar. Até porque você não pode dar uma golada que parece que você está jogando uma piscina para dentro. Tem que ser tudo muito suave. E aí eu fui descobrindo o dilatamento da minha mente, a minha memória foi crescendo, um absurdo. Eu comecei a recitar os salmos, eles foram vazando de dentro de mim, aquela recitação maravilhosa, natural, espontânea, parecia que era inapagável. Eu lia e ficava. Eu relia e introjetava. A mente, a expansão, os raciocínios, o pensamento. Quanto mais eu pensava, mais crescia, mais se expandia, mais se aprofundava, mais sublime e altaneiro ficava, mais larga era a compreensão, mais profundo era o ato de compreensão. E o meu coração foi se enchendo de uma alegria extraordinária. Agora, tem gente me ouvindo aqui que não consegue nem entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, aqui no TikTok, quando eu estava falando outras coisas, enquanto eu estava falando, estava lá em centenas. Na hora que eu comecei a descrever o jejum, foi caindo, foi caindo, foi caindo, porque para essa geração é uma coisa totalmente incompreensível. Ninguém topa, ninguém quer nem ouvir, ninguém quer nem saber. É algo sobre o que se passa batido. Se passa batido. E o único jejum que você vê as pessoas fazendo são os cantores gospel ou os pastores declarando: hoje é dia de jejum, estou em jejum. Jejum nada, durante aquele períodozinho ali que ele diz para você que não comeu nada. Mas ele te encheu a pança antes e vai encher depois. Ele não tem nenhum espírito de jejum em nada do que se faça, até porque é tudo uma declaração de performaticidade que já nasce morta, portanto. Já nasce morta, portanto. Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostrareis, olha a palavra, não vos mostrareis, não vos exibireis. É o jejum como exibição. Não vos exibireis contristados. Ai, meu Deus, estou fazendo isso pelo Senhor. Pelo amor de Deus, cria vergonha na cara, vai embora, enche a barriga, mas para de hipocrisia. Quando jejuardes, não vos mostreis, não vos demonstreis, não vos exibais contristados como os hipócritas, como os mascarados, porque desfiguram, fazem aquela cara descaída, o rosto pálido, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Eles querem que todo mundo diga: viu? Ele está jejuando, ela está jejuando. Aí a pessoa até se encurva. Aí alguém oferece alguma coisa. Não, 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 parece que é veneno. Não é nem capaz de dizer só um sorridente obrigado, obrigado. Não precisa explicar por que não obrigado. E vira e muda de assunto. Não, Edu. Parece que é cicuta, é um veneno que vão dar.
Para ela, não, hoje não. Tem que dar todas as dicas de que hoje não, porque a pessoa está querendo se mostrar e ser vista. Como os hipócritas. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa, que é só todo mundo dizendo, olha aí, olha o cara aí, olha ela aí, meu Deus, jejua, tá pontos acima da maioria. E diante de Deus, perdeu tudo. Tu, porém, em contraposição a essa geração, a essa turba devocional, a essa gangue espiritual, tu, porém, contra esse grupo teatral, farás diferente. Tu serás a antítese. E para seres antítese, tu tens que ser discreto. Não é seres uma antítese demonstrativa propagandista do oposto, senão perdeu também. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, passa perfume. Ungir a cabeça era botar um óleo cheiroso na cabeça, fazer um bom penteado cheiroso. Bota uma boa roupa, lava bem o teu rosto, para que todo mundo que olhe te veja limpo, gostoso, bonito, cheiroso, com uma boa aparência, com uma boa roupa, sem nenhuma propaganda de jejum. Não faças diferente, mas ao contrário, não te mostres com essa aparência. Não cries nenhum tipo de performaticidade que façam com que os homens vejam, notem que tu estás jejuando, ou seja, com o fim de parecer aos homens que jejuais. Não façam isso querendo que as pessoas saquem, tanto mais quanto você seja discreto, mas isso é real diante de Deus. Tanto mais quanto seja um passar natural que ninguém note da sua vida no mundo. Isso não pode ser objeto de papagaiamento, de propaganda de nenhuma natureza, senão já era, acabou, morreu, perdeu, meu irmão, perdeu. Tu, porém, é uma convocação contracultural. Nos nossos dias, então, aonde ninguém jejua mais e os que jejuam fazem disso uma propaganda nojenta, só de teatralidade, esse tu, porém, fica mais gritante do que nunca. Tu, porém, não sejas assim, não te apresentes assim, não ponhas essa cara para fora. Sim, jejua diante do teu Pai que está em secreto, que vem em secreto, é para Ele, é com Ele. E tu só receberás o benefício espiritual, psíquico, emocional, afetivo, profundo, íntimo e de graça, de autoridade e de unção, se isso for feito com essa naturalidade que se esconde dos homens para ser muito visível diante de Deus. E o teu Pai que vê em secreto, teu Pai que vê em secreto, que vê teu coração, é para Deus. E essa é uma das maiores demonstrações se a gente ainda crê em Deus ou não crê mais em Deus. Eu sei quando uma pessoa ainda crê em Deus pelas capacidades de disciplina espiritual silenciosas que ela pratica. Eu sei. E sei quando Deus virou só um espetáculo, uma performance, um tema, um desempenho,
uma teatralização, porque ela é até capaz de publicamente, de convocar o dia e marcar a hora do jejum, da oração. Venham todos para o nosso jejum, para a nossa oração, e saem dali e vão encher a pança de feijoada. E a única coisa que vai acontecer é que vão ficar barrigudos. Mas a mente vai continuar atrofiada. O espírito não vai desenvolver namoro, porque o jejum silencioso na presença de Deus é um namoro. É um namoro. É como fazer amor na recâmara mais interior da vida. É gozar no íntimo. É um treinamento de dilatamento mental, emocional, afetivo, espiritual, psíquico, diante de Deus, que só acontece na solitude. Na presença do mundo, você fica tão distraído com as caras e bocas e performances e aparências que não há jejum que sobreviva nesse espírito do teatro. Ele só ganha a sua capacidade de desenvolvimento, de desenvoltura no secreto, nesse namoro íntimo com Deus, onde os pensamentos não são limitados pelos tópicos exteriores. A mente cresce sem medo, se dilata, as emoções se derramam, você chora, você ora, você gargalha, você discerne, você celebra, você vive aquela intimidade conforme a espontaneidade daquela solitude na presença de Deus. Em você, o secreto é o seu coração, é o seu íntimo. Mas é claro que isso demanda também uma ambiência favorável. E aí, Jesus diz, tu vais receber a tua recompensa. O teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isso é uma coisa maravilhosa. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu faço tudo isso no secreto para o meu Pai que me vê em secreto e Ele me amplia. E eu cresço, e eu me dilato, e ninguém entende de onde vem tanta graça, tanta luz, tanta sabedoria, tanto discernimento, tanta inteligência. Isso é algo que está explicitado na Escritura desde sempre. Não apenas no Novo Testamento, mas você vê, por exemplo, um dos melhores exemplos disso, você encontra nos Salmos, nos jejuns dos Salmos, e no que decorre daqueles jejuns, que em geral são salmos esplendorosos dos intestinos do Espírito, colocados para fora. Ou você vê isso, por exemplo, no profeta Daniel, no jejum de 21 dias, em outros muitos jejuns que ele fez. E qual o resultado daqueles jejuns? Se diz, por exemplo, que a mente dele e dos seus amigos se desenvolveu mais do que a de todos os cientistas, sábios, astrônomos, astrólogos e homens e mulheres de saberes na Babilônia, ou entre os medos e os persas, ou em qualquer outro lugar. Eles desenvolveram conhecimento, sabedoria, discernimento superior a todos, a ponto de Nabucodonosor, tanto quanto o rei Dario, declararem que sabiam que sobre eles havia o Espírito do Deus Altíssimo, porque ninguém tinha mais sabedoria, ninguém tinha mente mais dilatada,
Vocês vejam como não é um jejum que atrofia, não é um jejum que emburrece, porque não é religioso. Ele é feito na presença de Deus, na descrição total da vida. Tem a ver com uma separação de tempo para derramar o ser na presença de Deus como uma libação viva, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional que nos transforma a mente, que nos dilata o ser, que nos expande todas as dimensões. Agora, você quer isso? Você já está aqui pensando no tempo que você está perdendo me ouvindo. Quando você vê depois o tempo discorrido, você até vê em alguns lugares, especialmente nas redes sociais mais juvenis, você vê 10, 12 mil pessoas assistindo a sua live, mas você vai ver a média de duração de assistência. Aí quando chega 1 minuto de pessoa que deu atenção àquilo ali, é muito. Você fica pedindo a Deus que aquele minuto tenha gerado alguma coisa. Do contrário, ninguém tem mais tempo para nada. Vai ter para jejuar? Claro que não. Eu sou um bobo. Você não vê que eu sou um idiota? Que eu sou um otário? Que eu sou um fora de moda, um demodê? Eu podia estar falando outras coisas. Trazendo curiosidades bíblicas que você não sabia para provocar você. Você sabia disso? Que no hebraico é assim, que no grego é assim, mas você não sabia, né? Ah, mas está sabendo agora. Viu como é que a interpretação é essa, aquela. Mas viver com amor, viver com consciência, viver sem precisar ficar consultando, porque você já está consultado, já está inscrito em você e cresce. Um ponto vira um lago vira uma grande laguna. Uma laguna vai se transformar num tributário de um rio, que vai correr para o mar, que vai contribuir com o oceano dos conhecimentos. Isso é o que a espiritualidade discreta em Cristo faz de nós. Do contrário, você vira só uma poça de lama que não dá nada para ninguém e não serve nem para você descedentar a própria sede. Mas essa é uma geração que me dá muita tristeza de vê-la, o desperdício. Nunca uma geração teve tanto acesso tão fácil. Quem me dera, quando eu encontrei o Evangelho, eu tivesse alguém como eu ensinando o Evangelho todo dia, do jeito que eu ensino aqui, para eu, no meu quarto lá em Manaus, há 50 anos atrás, abrir e receber a instrução. Meu Deus, se eu viajei na velocidade da luz, eu não sei em que velocidade eu teria viajado. Teria feito uma dobra espacial, teria entrado num buraco de minhoca, teria atravessado um buraco negro para outra dimensão. Teria sido de uma rapidez ainda muito maior. Mas não, fui eu sozinho e Deus, e com a ajuda do meu Pai. Agora você tem tudo pronto. Tudo. Mas está aí numa inquietude, numa angústia danada. Então, não há esperança de desenvolvimento espiritual para a sua vida. Você está me ouvindo? Deixa eu falar de novo aqui para você. Não há esperança de desenvolvimento espiritual para a sua vida. Você vai ser sempre um mascarado, um ser de performance, É só isso. Você é só um boneco de expressões litúrgicas, quando existem. Ou então de loucura, maluca, pula para lá, rola para cá, dança. Numa gafieira você ia se dar melhor, porque pelo menos não seria em nome de Deus. E você teria muito mais sinceridade naquelas práticas. Eu vejo cultos aí onde, se eu pudesse, eu mandaria todo mundo para uma gafieira, para um lugar assim. Vai lá e se expanda, cara, à vontade, não é pecado não. Agora, fica pecaminoso quando você vem fazer isso em nome de Jesus, como se Jesus tivesse ensinado
que quietude diante de Deus fosse essa loucura maluca acerca da qual Paulo fala em 1 Coríntios 12 e 14. E você nunca nem leu e nem quer ler, porque você não quer saber a verdade. Você quer continuar na loucura carnavalesca da sua falsa espiritualidade. É isso que você quer. E eu estou aqui falando sozinho. Só não estou sozinho porque Deus sempre separa 7.000 que não dobram os joelhos a Baal, sempre separa alguns seres humanos diferentes, mas eu sei que eu estou falando por uma minoria das minorias. E não tem nenhum problema. Pelo menos eu sei que estou ensinando a verdade que pode mudar o ser e fazer a revolução do Evangelho se implantar em você. Portanto, quando orardes, não façam disso uma palhaçada, é o que Jesus está dizendo. E a gente ainda vai ter mais adiante outras manifestações dessa oração da palhaçada. Diferentemente da oração que rasga o trono de Deus, que rasga o Santo dos Santos, que penetra no lugar onde eu já estou ancorado em Cristo Jesus, em Deus. No lugar onde eu já estou assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, em Deus, meu Pai. Senhor Jesus, eu não preciso repetir mais. Está tão óbvio, está tão claro. O benefício de ser como tu ensinaste. Eu conheço em mim. Eu sou fruto desse desenvolvimento, dessa expansão mental, que de outra sorte eu não teria tido. Tu me deste a inteligência que decorreu dessa potencialização, dessa graça, do contrário, eu não teria tido. Tu me deste o discernimento, a compreensão, a sabedoria, o conhecimento, em anos e anos e anos e anos de silêncio quebrantado, pedindo graça, luz, entendimento, discernimento, para não ser enganado nem na minha geração e em nenhuma outra geração do mundo, onde quer que tu me pusesses ou me pusesses. Pelo que eu te agradeço e peço que no coração de alguém ou de alguns essa fome, essa sede, esse desejo, essa disposição se estabeleçam como escada de progresso. Como disse o apóstolo Pedro, degraus de progresso que viajam da fé para a virtude, da virtude para as obras, das obras para o conhecimento, do conhecimento para a sabedoria, da sabedoria para a piedade, da piedade para a prática do amor, da prática do amor para o assambarcamento de toda a tua plenitude. Permite que nós não paremos de crescer, é o que eu te imploro. Do contrário, quem não cresce morre. Quem não cresce morre. Quem não cresce morre. Por favor, ajuda-nos a entender e ajuda-nos a praticar. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.